Olá, eu sou a professora Elizabeth Souza e tenho conversado com vocês sobre inclusão escolar. Nos nossos últimos vídeos, nós falamos sobre a deficiência intelectual e logo a seguir falamos sobre a prontidão neural e sensorial com a Lúcia Marins. Hoje nós retomamos o assunto da prontidão e nós vamos falar um pouquinho sobre a prontidão motora. Você pode estar se perguntando, mas Elizabeth, por que a gente está falando disso se o assunto era deficiência intelectual? Qual a necessidade de aprender sobre prontidão? Muitas vezes, o dizer que a pessoa tem deficiência intelectual, se torna algo costumeiro diante de dificuldades na hora de aprender, de se desenvolver, e a gente acaba por não perceber o quanto pode ser feito, o quanto pode ser estimulado, o quanto precisa ser oferecido para que uma pessoa se desenvolva plenamente. Então, quando a gente estuda um pouquinho e aprende algumas coisas que serão base para as nossas futuras pesquisas, para o interesse de cada um, e isso eu digo para pai, mãe, professor, terapeuta, estudante, para cada um de nós. Nunca é demais a gente estudar, e com cada pessoa a gente pode aprender algo novo. A Lúcia, numa conversa comigo, ela ainda lembrava um pensamento de Confúcio, filósofo chinês, que dizia que aquilo que a gente ouve, a gente esquece. Aquilo que a gente vê, a gente lembra. Mas aquilo que a gente faz, a gente aprende. Então, como o nosso combinado aqui, é que nada do que for passado nesses nossos vídeos serão separados do dia a dia, da rotina, daquilo que é possível ser vivenciado. Nós vamos continuar assim. Por isso eu peço que, se você tem um papelzinho aí, um caderninho, a sua agenda, o celular, anote algumas coisas que você depois vai fazer, para você não esquecer aquilo que você aprendeu hoje, ok? Então, com vocês, mais uma vez, a psicóloga Lúcia Marins. Olá! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a prontidão motora, que é muito importante para a prontidão da aprendizagem. No período pré-natal, os músculos e os nervos do feto, eles já começam a entrar em atividade, né? Já apresentam atividades. Ele começa a realizar alguns exercícios, alguns pequenos atos motores dentro do útero da mamãe. Então, isso faz com que aumenta o tecido muscular e ocorra também os movimentos reflexos, que já são sentidos pela mamãe quando o bebê vai mudar de posição dentro do útero e ele dá os famosos chutes. Durante a gravidez, então, esse feto já começa a dar sinais de vida e para o mundo exterior. Isso ele faz fundamentalmente através de atividade motora. Após o nascimento, do primeiro mês de vida em diante, a criança já começa a seguir todo o seu desenvolvimento motor, que ele iniciou lá com os reflexos. A sua motricidade vai gradativamente se potencializando desde os primeiros anos de vida e ela vai ter uma coordenação mais amadurecida quando a criança tiver por volta de 5 anos. Dali em diante, como a criança vai usando essa parte motora, vai sendo estimulado esse aparelho motor, ela vai conseguir consolidar, e executar todos os movimentos que são necessários para ela. E, consequentemente, isso vai influenciar no desenvolvimento das capacidades perceptivas e cognitivas. Então, através dessa exploração motriz, através da motricidade que a criança faz, ela começa a desenvolver a consciência que ela vai ter dela e a consciência que ela vai ter do mundo externo. E esse desenvolvimento motor, ele vai se produzir, e para ele ser produzido, ele precisa da combinação de 2 fatores muito importantes, da influência da maturação e também da influência do meio ambiente. E essa prontidão motora, ela vai se estabilizar à medida que a criança vai processando todas as etapas de toda essa evolução motora. Isso vai depender de uma complexa integração neurológica e também de evolução de habilidades básicas. Essas habilidades básicas que são necessárias
São o esquema corporal, a lateralidade, a orientação espacial e temporal, a coordenação visomotora, o ritmo e a percepção motora. Muito importante, nenhuma, mas nenhuma dessas habilidades que eu citei para vocês, elas serão desenvolvidas sem antes serem trabalhada a tonicidade e a equilibração. Então, primeiro precisa vir a tonicidade, a equilibração, para poder consequentemente vir essas habilidades básicas que são importantes para a criança. A tonicidade, ela vai ajudar a estruturar e organizar o indivíduo motoramente, cognitivamente e afetivamente. Então, a tonicidade, ela nos permite ter a percepção da contração e da distensão dos músculos. Então, isso faz com que regule a nossa força, que ajuda a regular a nossa força também e a modular todos os nossos movimentos. Quando a criança nasce, já é esperado que a criança já nasça com um tônus mais firme. E a criança hipotônica, por exemplo, ela não nasce com essa firmeza de tonicidade. Então, provavelmente, essa criança teve um sofrimento fetal e, consequentemente, ela vai ter uma dificuldade maior para a aquisição de outras habilidades. Por isso que é muito importante trabalhar a questão da tonicidade com as crianças, principalmente hipotônicas. A equilibração é a capacidade que nós temos de nos mantermos, né, sobre uma posição, sobre uma base reduzida de sustentação do corpo, utilizando uma combinação bem adequada de ações dos nossos músculos, estando parado ou em movimento. Então, a equilibração ela vai corresponder ao controle da nossa postura e a nossa aquisição de nos locomover. E elas têm as aptidões que são estáticas e têm as dinâmicas. A criança com deficiência intelectual, ela é hipotônica. Se ela é hipotônica, já existem indícios de que algum problema cerebral aconteceu. E ela vai apresentar também muita dificuldade em relação ao equilíbrio do corpo dela. Essas experiências motoras que a gente fala que é tão importante, que os professores trabalham, que a família também trabalha com as crianças, elas vão ajudar com que essa criança desenvolva capacidades que são extremamente necessárias para ela ter um bom desenvolvimento global. Então, quando é bem trabalhado, ela já mostra uma firmeza de tônus, né, muscular da cabeça e do tronco, que são muito importantes para ela ficar sentada. Vai ter uma boa coordenação dos membros superiores e membros inferiores, ela vai adquirir uma destreza, uma rapidez na movimentação, ela vai trilhar de uma forma mais suave, né, os desafios da grafia, vai dar a ela independência para ela se vestir, para cuidar dela mesma quanto à higiene pessoal, quanto a se alimentar-se. Também uma coisa muito importante, interessante, vai dar a ela a capacidade dela conseguir controlar o comportamento dela, de movimentar o corpo em momentos inadequados. Então, quando ela tem toda essa experiência motora, ela começa a adquirir todas essas habilidades. Souza e Peixoto, em 2006, eles afirmam que para uma bem-sucedida aquisição da escrita é indispensável fixar essas bases motoras da criança. Isso antes de ensinar a criança a dominar o lápis. Agora eu vou dar dicas de algumas atividades motoras que você pode trabalhar com a sua criança. Eu vou começar por exercícios motores para você trabalhar o equilíbrio estático da criança. Então, você pode colocar uma cadeira, pedir que essa criança se posicione de lado, ela pode segurar na cadeira para ser um apoio para ela e ela vai elevar, tirar o calcanhar do chão e voltar, tirar o calcanhar do chão e voltar. Ela pode também ficar com os dois pés, né, no chão, apoiando ainda com a mão na cadeira de lado, e ela vai, com um pé vai ficar parado e o outro pé ela vai levar para frente, outra hora ela vai levar para o lado e depois ela vai voltar e vai colocar para trás. Com equilíbrio dinâmico, são atividades que já são mais, né, comuns, o pular a corda, se a criança não sabe fazer ainda, brincar com a criança de que é uma cobrinha e começa a mexer a corda e não pode deixar a corda relar na criança.
esticar a corda, ela pula de um lado para o outro, pula de frente, pula de costas, caminhar como animais. Então agora vocês são gatos, é passo de gato, então elas vão ficar de 4 com o joelho no chão e caminhar. Agora vocês são elefantes, vai ficar de 4, mas o joelho não pode tocar no chão. Agora vocês são cangurus, então eles vão pular para frente, para trás, para um lado, para o outro, e também de girafa, que elas vão unir as mãos, esticar os braços, esticar o tronco o máximo que puder e caminhar como uma girafa ou correr como uma girafa. Jogar bola também, então é jogar para o alto e agarrar, pode variar também na altura, jogar alto, jogar baixo, jogar para o colega, jogar dentro de algum cesto. Andar, quicar a bola parado, quicar a bola andando. Também é interessante que a criança passe por relaxamento e que você proporcione esse momento para ela, porque isso ajuda ela também até elaborar o esquema corporal, principalmente com as crianças que são hipertônicas, né? Porque isso ajuda a melhorar a motricidade fina. Então você pode pedir que a criança fique deitada, se ela tiver, colocar colchonete ou algum pano e a criança possa deitar. Elas vão ficar deitadas e você vai introduzir os conceitos para ela da tensão e do relaxamento. Então, se ela está deitada, agora vocês é um boneco de pano, aí ela vai ficar molinha. Então, fique como se fosse uma boneca de pano. Agora vocês vão ficar duro como se fossem pedras. E é até interessante perguntar para ela qual das duas situações ela se sente mais confortável, que é mais gostoso, se é quando ela está tensa ou se é quando ela está relaxada. Também é interessante fazer esses exercícios com braços, com pernas, com cabeça, com tronco, isso para poder ajudar a relaxar a criança. E uma brincadeira legal também é a brincadeira da vela. Então você vai falar para a criança que ela é uma vela e que você vai riscar essa vela, e essa vela começa a derreter e ela tem que simular com o próprio corpo o derretimento dessa vela. Então uma hora ela está dura e outra hora ela está molinha. Então uma hora ela está tensa e depois ela está relaxada. É muito legal essa da vela. Exercícios também com articulações que são muito interessantes, né? Com o dedo, tocar piano ou amassar alguma coisa, com os pulsos, bater na porta, dirigir uma moto, pilotar uma moto, com os ombros, nadar, remar, com o pescoço. Agora nós estamos assistindo uma partida de tênis, para cá, para lá, para cá, para lá. Também com os joelhos, sentar, levantar, pular corda, com os tornozelos, seria ela caminhar sobre os calcanhares. Agora eu vou falar também de motricidade fina, exercícios não gráficos e exercícios que são gráficos. Nos exercícios não gráficos, são exercícios que você pode trabalhar através da modelagem, que é utilizar a massinha, argila, papel. Interessante que a criança amasse com os 3 dedos, que são os dedos do movimento de pinça, para depois ela ter uma maior facilidade para poder aprender a segurar corretamente o lápis. Trabalhar com atividades de bordados, que são aquelas pranchas de alinhavo, fazer colares, atividade de perfurado, se tem o desenho, né, de um sorvete, de uma casa, ela vai perfurando aquelas linhas, de rasgado, que é rasgar as folhas de papel, rasgar em tiras, em retas, em curvas, recortes, recortar figuras de vários tamanhos, né, com tesoura, dobradura simples, que ela vai dobrar só na vertical ou só na horizontal, ou vai dobrar em 4 o papel, quebra-cabeça, jogos de baralho, bolinha de gude, confeccionar móveis. Agora, para motricidade fina, para exercícios gráficos, é a pintura e desenho livre. É interessante dar materiais variados, como a canetinha, o lápis, o giz de cera. Trabalhar com arabescos, né? Que a criança começa a fazer vários traçados. É importante que ela não tire o lápis da folha e ela começa a executar vários movimentos. Traçados deslizantes, que é fazer traços contínuos, sem parada. Então ela pode fazer o número 8 deitado,
sem parar. O número 8 em pé. Fazer também exercícios de progressão grandes, ou seja, ela vai sempre iniciar da esquerda para a direita, fazendo traços longos, sempre da direita, da esquerda para a direita, que é a direção da nossa escrita, tá? Então, por exemplo, também ela pode desenhar várias letras E's ligadas, o E ligado, bem grande. Depois, exercício de progressão pequena, também sempre da esquerda para a direita, e ela pode desenhar U's, né? Fazer vários U's pequenininhos ou E's, tudo que ela pode fazer, e sempre depois vai aumentando. Então, a atividade motora, ela é de muita importância para o desenvolvimento global da criança. E eu vou encerrar falando uma frase do Esteban Levin, que ele é um psicólogo argentino, psicomotricista e também professor de educação física. O corpo ajuda o aluno a aprender. Tudo muito importante. Prestar atenção em cada detalhe, em tudo que pode ser feito, em tudo que pode ser oferecido para a criança. E muitas vezes a gente pensa assim, nossa, mas já passou a fase para eu estimular. Não, nunca é tarde. Então você pode continuar estimulando. O estímulo não vai ser demais nunca, nunca. Então, se você ainda vê na pessoa com a qual você convive a necessidade de estimular toda a parte motora dela, trabalhe com isso. Ofereça oportunidades para que ela possa se desenvolver como ela deve. Oportunidades, elas são criadas no dia a dia. Não espere grandes momentos ou momentos em destaque para realizar a atividade, né? Incorpore aquilo que pode ser incorporado no dia a dia, na rotina de casa, na rotina da sala de aula, na rotina de todas as aulas. Quando a Lúcia falava, com certeza você lembrou das aulas de educação física, de arte e de música, mas os outros professores também podem estimular a parte motora. Vamos lembrar sempre que quanto mais a gente oferecer várias vias, várias oportunidades para que a informação chegue até a criança, para que ele processe essa informação e para que ele devolva aquilo que ele aprendeu para o ambiente, para as pessoas, que ele se expresse, será o melhor a ser feito por essa criança. Espero vocês nos próximos vídeos. Nós ainda vamos conversar sobre prontidão, tem muita coisa ainda para a gente ver. E logo, logo, nós vamos estar vendo algumas atividades a mais. Espero que vocês aproveitem, compartilhem, acessem o canal, curtam se gostarem, compartilhe com as pessoas que você sabe que têm interesse no assunto. E eu vou dar uma dica, compartilhe com todos os seus conhecidos. Essa informação pode chegar até alguém que de longe está precisando, ok? Um beijo, uma boa semana para vocês. Até o próximo vídeo.